Salve Maria Santíssima em Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar a vocês sobre a memória litúrgica de São Felipe Neri. Hoje, dia 26 de maio, nós lembramos quando ele chegou em Roma, que era um período de Inquisição. De um lado, as prostitutas, as crianças que roubavam, viviam nas ruas, no meio da marginalidade. Do outro lado, as pessoas se flagelando, fazendo penitências por causa de seus pecados. Fazia cerca de 8 anos que tinha ocorrido o famoso, Saco de Roma, que foi em 1527, quando os mercenários invadiram Roma de Carlo V, e aí eles estupraram freiras, assassinaram muitos padres, ou seja, morreram muitas pessoas. Então, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era chegar até Roma e ir para a Índia como missionário. São Felipe Neri, ele nasceu em 21 de abril de 1515, órfão de pai logo quando criança. Ele teve 3 irmãos, o mais velho também homem que faleceu, criancinha, e as 2 irmãs que foram monjas, que era Elizabeth e Caterina. Quando ele foi para Cassino, a família tinha mandado ele exatamente para trabalhar no comércio, mas ali ele se sentiu essa atração imensa, Imagina estar pertinho dos monges, Tem as vésperas, são 6 durante o dia. E aí que, como eu disse a vocês anteriormente, Roma o abraçou. Aí ele acabou ficando hospedado na casa de um casal que tinha 2 crianças. Mas ele viu ali a marginalidade, ele começou a ficar muito sensibilizado. Esse casal ofereceu de tudo para ele. Olha, meus filhos não têm ensino, porque naquela época ainda não tinha escolas assim como hoje, Hoje nós temos até escolas fundadas como São Felipe Neri, com este nome. Mas naquela época, além de custar muito caro o ensino, o professor vinha a domicílio. E ofereceram de tudo para ele, mas ele se sentia assim, dormir num quarto imenso, num local onde ele poderia realmente ter de tudo, comer do bom e do melhor, mas o pensamento dele era voltado para aquelas crianças que ele viu nas ruas, meio à prostituição, vivendo na marginalidade, e ele começou a tentar cuidar dessas crianças, até que essas crianças foram parar nas catacumbas. Existem 13 catacumbas em Roma, e uma catacumba chamada São Sebastião, não era assim como hoje, que é um museu, tem igrejinha construída e tal, era apenas assim um local abandonado. E ali ele encontrou essas crianças e ele começou ali a ter um carinho maior. As crianças tinham um líder, que era um menininho mais velho, que ele recebia ordens para roubar, para instruir as crianças, E o que eles ganhavam? Às vezes um pedacinho de pão para dividir mais de 30 crianças juntas, e eles dormiam ali no meio das catacumbas, na parte subterrânea. E o menino o expulsou, não quis nem saber dele. O que ele fez? Ali foi o seu primeiro milagre. Rejeitado, ele saiu das catacumbas e foi preparar uma sopa quente para que essas crianças acordassem pela manhã e todos pudessem tomar. Só que eram muitas crianças, e ao acordar eles foram, lógico, Quando a fome bate, não tem como dizer não, eu não quero, por orgulho. E todos aceitaram, e a sopinha estava acabando. E ele falou, olha, esse é o último. Quando ele se deu por conta na panela, tinha mais sopa, e mais infinita, que ele ia dando a sopa, e ali mesmo ele quase não acreditou no que estava acontecendo. São Felipe Neri é conhecido como o Santo da Alegria. Ele é conhecido como, na época ele era conhecido como Pippo Buono, porque Filippo
é em italiano Felipe, né? E o apelido de Filippo era Pippo, então era Pippo Buono, porque ele dizia: longe de mim a tristeza e o pecado, só alegria. E era conhecido assim, ele gostava de brincar, ele estava sempre com as crianças. E aí disseram para o Papa que ele era um herege, que ele frequentava as prostitutas, e acabaram armando uma arapuca para ele. Olha só que maldade. E aí ele disse: eu vou chamar um dos cardeais, né? Era um rapaz que era um dos... Porque ele tirou... O que ele fez, né? Ele tirou as crianças das ruas, estava catequizando as crianças, dava comida, as crianças amavam, não mais roubavam, para esse sujeito, né? Que era o filho de um nobre que mandava as crianças roubarem para levar dinheiro para ele. O menino, né? Que tinha fugido ali porque foi aliciado por esse nobre que mandava as crianças roubarem. E aí foi ameaçado, inclusive. Aí chegou pro Filippo, padre Filippo, tem uma senhora que tá à beira da morte, por favor, venha ajudá-la, mas eu tô dando comida para as crianças. Não, mas tem que ser agora, senão ela vai acabar morrendo. E aí era na casa das prostitutas, né? Num prostíbulo. E aí quando ele entrou, tinha uma prostituta toda sensual, de lingerie, e uma outra. E aí... ele falou: nossa, você melhorou, né? Melhorou mesmo, começaram a rir. E nisso veio o nobre com um cardeal para mostrar, para ele dizer para o Papa que São Filippo, né? Filippo Neri andava com as prostitutas. Quando eles abriram a porta, ele estava pregando. As duas prostitutas ajoelhadas, chorando, pedindo perdão para o que elas poderiam fazer para serem perdoadas, para ir ao paraíso, né, para ir ao céu, e ele pregando o evangelho. E foi muito linda essa passagem dele. E o Papa, para não expulsá-lo, ofereceu para ele uma vaga para ir para a Índia, porque sabia o que ele mais queria era ir com os jesuítas para a Índia, e mandou chamá-lo. E aí ele disse: meu paraíso é aqui, porque eu gostaria muito de ir para a Índia, mas como eu faço? As crianças, todas as crianças estavam lá presentes, angustiadas, né? E achando que ele fosse embora e deixá-las, ele não podia deixá-las. E logo mais ele recebeu autorização para o oratório, né? Ele fez o oratório em São Jerônimo, em Roma. E essas crianças começaram a se instruir. Ele organizou um pequeno coral para cantar para o Papa. E aí, ao longo dos anos, foram ocorrendo muitos milagres, curas espirituais, conversões. Aquele próprio filho do nobre que tinha sido esfaqueado, ele conseguiu, teve um milagre da cura da ferida na frente de todas as pessoas. Então, e muitas pessoas que, enquanto ele estava ainda nas catacumbas, né, porque ele gostava muito de pregar, não só com as crianças, mas ali ele recebia 1, 2, 3 pessoas que vinham se confessar com ele, porque achavam que realmente, se confessando com Felipe Neri, eles iam ser perdoadas. Então, assim, foi muito bonito. Ele é conhecido como o santo que jogou o chapéu do cardeal para os ares, né? Tem um filme que eu indico a vocês de São Felipe Neri que se chama Eu Prefiro o Paraíso. Eu Prefiro o Paraíso. É muito bonito. Foi com o ator Didi Proietti, que faleceu cerca de 2 meses atrás. E enquanto eu vou narrando algumas passagens do final da vida dele, vocês vão ver a cena como esse ator era exatamente a pessoa ideal para representar São Felipe Neri. São Felipe às vezes conduzia excursões a outras igrejas, e muitas vezes com música e um piquenique a caminho. Em 1553,
ele começou a tradição de fazer uma peregrinação de um dia às 7 igrejas, que é uma tradição até os dias de hoje, passando pela Basílica de São Pedro, São Paulo fora dos muros, São Sebastião, Santa Cruz em Jerusalém, e terminava na Santa Maria Maior, São João em Latrão, né? Enfim, as 7 basílicas de Roma. As caminhadas se tornaram-se muito populares e começaram a atrair muitos e muitos peregrinos. São Felipe foi, sem dúvida, um dos santos mais bizarros da história da igreja, tanto que foi chamado de Santo da Alegria, ou bobo da corte de Deus. Culto, criativo, ele adorava acompanhar seus discursos com uma pitada de bom humor. Ele confessou com a mesma discrição e a mesma boa natureza tanto os pobres quanto ricos, príncipes e cardeais, e às vezes dando penitências um tanto bizarras, certas de que depois de ter feito esse tolo, o penitente não tentaria mais cometer esse pecado. Há, por exemplo, uma boa anedota que conta como uma mulher que tinha o hábito de falar sobre os outros. Foi ordenada pelo santo a arrancar uma galinha morta na rua e depois recolher todas as penas levadas para longe. Quando perguntada por quê, por parte da mulher, ela respondeu que era como sua boca ruim, suas palavras se espalhavam por toda parte, mas elas não podiam mais ser reunidas. E ele se ofereceu a todos generosamente e, acima de tudo, com um bom sorriso. São Felipe morreu à meia-noite do dia 25 de maio para o dia 26 de 1595, no dia da festa de Corpus Christi, naquele ano, depois de passar o dia ouvindo confissões e recebendo visitas. Ele foi beatificado por Paulo V em 1615 e canonizado pelo Papa Gregório XV em 1622. Seu memorial é comemorado dia 26 de maio, hoje, e seu corpo é venerado na Igreja Nova ou Santa Maria, em Baricelli, em Roma.